Bem-vindos ao nosso documentário sobre uma das obras mais instigantes da literatura brasileira, Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, uma obra que ultrapassa o tempo e continua gerando debate. A história de Bentinho e Capito é muito mais do que uma simples narrativa de amor e ciúmes. Ela nos leva a mergulhar na mente de um narrador complexo, questionar a verdade e refletir sobre a própria natureza humana. Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, de origem humilde. Foi autoditada, superou barreiras sociais e se tornou um dos maiores escritores da língua portuguesa. Ele viveu em um Brasil marcado por mudanças, o fim da escravidão, a transição do Império para a República e os conflitos sociais. Tudo isso influenciou profundamente sua obra. Machado é o principal nome do realismo no Brasil, um estilo que rompe com os exageros do romantismo e passa a retratar a realidade de forma crua, com o foco na psicologia, nos conflitos morais e nas contradições humanas. Dom Casmurro foi publicado em 1899. A narrativa é feita em primeira pessoa por Bento Santiago, um homem já velho, que decide escrever suas memórias com o objetivo de atar as duas pontas da vida, como ele mesmo diz. Desde o início, somos lembrados que tudo o que lemos é contado sobre a ótica de Bento. Ele é o narrador da sua própria história, e é isso que lança uma sombra de dúvida sobre a imparcialidade do nosso relato. A estrutura do livro é marcada por capítulos curtos, linguagem irônica, digressões e pausas que parecem conversas diretas com o leitor. Isso cria uma intimidade com Bento, mas também nos traz desconfiar das suas próprias intenções. Vamos conhecer os personagens centrais dessa história. Bento Santiago, o protagonista e narrador. Desde jovem é influenciado pela mãe, que fez uma promessa que se ele se tornasse padre, inteligente, mas inseguro, é profundamente marcado pelos ciúmes e pela dúvida. Capito, a grande figura feminina da obra, a amiga de infância e depois esposa de Bentinho. É descrita com os olhos de cigana e dissimulada, uma personagem fascinante, misteriosa e interpretada de várias formas pelos leitores. Dona Glória, mãe de Bentinho, religiosa e firme, cumpre a promessa de mandar o filho ao seminário. José Dias, agregado da família Santiago, bajulador, astuto, influencia várias decisões importantes ao longo da narrativa. Escobar, melhor amigo do Bentinho no seminário, homem carismático e irracional, tornar-se próximo da família mais tarde. Será o centro da desconfiança de Bentinho quanto à fidelidade de Capitu. Ezequiel, filho de Bentinho e Capito. Sua semelhança física com Escobar alimenta suspeita de traição. A narrativa começa com Bentinho lembrando de sua infância no bairro do Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Lá ele cresce ao lado de Capitu, sua vizinha e melhor amiga. Desde cedo, os dois demonstram afeto um pelo outro, mas a promessa feita por Dona Glória de entregar seu filho à igreja impede o romance. Bentinho vai ao seminário, onde conhece Escobar, com quem cria fortes amizades. Mas Bentinho não tem vocação religiosa. Com a ajuda de José Dias, Dona Glória permite que Bentinho deixe o seminário. Ele retorna para o convívio de Capitu e lá os dois se casam. Aparentemente felizes, o casal constrói uma vida junto. Escobar se casa com Sancha e os dois casais se tornam íntimos. No entanto, com o tempo, Bentinho começa a ser corroído pelos ciúmes. A morte repentina de Escobar e a semelhança física de Ezequiel com um amigo fazem Bento mergulhar em dúvidas cada vez mais profundas. Ele passa a acreditar que Capitu o traiu e que o filho não é seu. Aqui está um grande mistério. Capito traiu ou não traiu Bentinho? Machado não nos dá uma resposta direta. Tudo o que sabemos é filtrado pela mente de Bento. Capitu nunca tem voz direta na narrativa. Suas ações, olhares e atitudes são interpretadas por um narrador tomado pelos ciúmes. O leitor é levado a entrar na mente de Bentinho, a sentir suas angústias, mas ao mesmo tempo perceber suas falhas, suas contradições, sua forma manipuladora de contar os fatos. Capitu continua sendo um dos maiores enigmas da literatura brasileira. Forte, inteligente, observadora, e ela é admirada e acusada ao mesmo tempo. O realismo aparece fortemente na obra. Vemos a crítica ao casamento por conveniência, a influência religiosa, a hipocrisia social, mas ao ponto mais marcante é a profundidade psicológica das personagens. Bentinho não é herói clássico. Ele é um homem real, com inseguranças, traumas e uma necessidade constante de validação. Sua obsessão por controlar o passado o leva a perder tudo o que mais amava. Machado desconstrói os modelos românticos. Em vez de amores idealizados, temos relações marcadas por silêncio, desconfiança e ausência de diálogo. No fim, Bentinho vive sozinho.
tentando reconstruir mentalmente os momentos do passado. Ele ergue uma réplica da sua casa onde viveu com Capitu, como se quisesse reviver o que perdeu. É um final melancólico, ele não sabe se foi traído, mas essa dúvida consome sua alma. Capitu e Ezequiel partem e eles se afundam na amargura. O leitor sai da leitura sem uma resposta clara, mas com uma certeza. Foi os ciúmes, e não necessariamente a traição, que destruiu a vida de Bento Santiago. Dom Casmurro é uma obra que não envelhece, ela continua nos ensinando sobre o poder da narrativa, sobre os limites da memória e sobre como o ciúmes pode ser tão destrutivo quanto uma traição. É um convite à reflexão sobre o que acreditamos, sobre o que ouvimos e principalmente sobre quem tem o poder de contar a história. Seja como leitor iniciante ou experiente, sempre vale a pena voltar a Dom Casmurro, porque cada leitura traz uma nova resposta ou uma nova dúvida. E é justamente isso que faz dessa obra um clássico. Obrigado por acompanhar nós até aqui. Se você fosse o Bentinho, escreveria sua história para tentar entender o passado ou deixaria tudo no esquecimento? Se eu fosse o Bentinho, eu escreveria, sim. Não me deixar no esquecimento. Depois de velho, a gente quer saber, né? Entender mais, fazer mais reflexões. Eu acho que como ele faria uma reflexão melhor da minha vida. Você, no fundo, acredita que Capitu traiu mesmo ou acha que foi uma paranoia do Bentinho? Conhecendo a obra e vendo a época, provavelmente foi, eu acho que uma paranoia dele, porque naquela época era muito difícil, principalmente a mulher era criada para não trair, né? Porque até era uma época que a mulher não tinha vez, não tinha voz, então eu acredito que ela não traiu. Como você reagiria se a sua mãe prometesse que você seguiria um caminho que você não quer, como aconteceu com o Bentinho? A gente tem que ver o contexto histórico. Naquela época, isso era permitido. Hoje a gente não aceitaria, hoje a gente se rebelaria. Mas antigamente isso era uma prática normal das famílias. A gente vê que vem Deus dos egípcios que faziam os seus casamentos, os reis com quem eles queriam. A mulher não tinha vez, a época era diferente. Se fosse para o contexto de hoje, a gente não aceitaria, mas naquele contexto era aceitável. Como você lê Olhos de Ressaca, o que vem na sua mente? Que tipo de pessoa você imaginaria que seja Capitu? Meio preguiçosa, né? Que dormia um pouco a mais, talvez seja isso que ele quer dizer, que ela não fosse uma boa esposa, que ela era preguiçosa, talvez seja isso. Se você fosse amigo de Bentinho e conhecesse o Escobar, como lidaria se começasse a perceber um clima estranho entre ele e Capitu? É que aí, assim, esse Bentinho devia ser bem inseguro, né? Para não confiar na esposa, para ficar desconfiando e permitir que o Escobar ficar com ciúme do amigo, provavelmente é uma questão de insegurança. Não era bem resolvido, eu acho, o Bentinho. No seu caso, você ficaria satisfeita com o final em aberto ou ia querer que o livro revelasse a verdade de uma vez? Acho que daí foi a genialidade do escritor, né? De deixar em aberto. É que a gente está acostumado que o livro tenha um final, né? Final feliz ou um final triste, né? Geralmente seria a lógica. Mas achei interessante essa abordagem diferente do autor. Fica interessante porque você fica na dúvida, né? Deixa ali pro leitor concluir e finalizar a história. Eu acho que é uma maneira do leitor interagir com o próprio escritor, com a própria história que ele criou, com o enredo dele. Achei interessante. Olhando por Bentinho, você acha que ele foi culpado ou foi apenas uma vítima da sua própria infelicidade? Eu acredito que ele foi uma vítima da infelicidade dele, da insegurança dele, dos medos dele. Foi dele mesmo, ele foi uma vítima dele mesmo. Se a Capitu pudesse contar a versão dela, qual você acha que seria a maior diferença da história? Olha, como o casamento foi arranjado, provavelmente ela diria que não tinha muita afinidade, como diz hoje, né? Não tem nada a ver com ele, né? Hoje as mulheres partem para uma outra vida quando não dá, mas naquela época ela não podia, então ela tinha que se sujeitar àquele casamento por causa da sociedade. Mas se ela pudesse, com certeza ela se libertaria, né? Porque ela não devia ter nada em comum com esse Bentinho, né? Com esse marido.